Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês, tudo bem com você, com a tua família, que Jesus abençoe poderosamente cada dia mais, em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar a estudar Pentateuco, uma matéria maravilhosa, gente, uma matéria, que delícia, que nos leva muito mais perto do Senhor. Bom, a palavra de Deus é maravilhosa, eu sei que pareço repetitiva, mas enche o coração da gente, como Deus é poderoso, como Ele é maravilhoso e como se importa conosco, como o Senhor se revela ao seu povo e que possa ser para a sua vida também uma grande bênção. Eu te convido a insistir, em nome de Jesus, a prosseguir em conhecer o Senhor, cada dia mais, porque Ele é todo poderoso, sempre, o Senhor sempre estará nos ensinando, sempre. Somos alunos, somos eternos alunos, e é um prazer aprender com esse Deus, é um prazer aprender do Senhor, é um prazer grandioso saber que nós temos um Deus tão maravilhoso que se preocupa em se revelar a nós. Então que possa ser para a sua vida uma grande bênção. Mas como sempre, antes, vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, queremos bendizer o teu santo nome, declarar que tu és o nosso Deus, Pai, que sem ti nada somos, Deus, que é uma alegria, que é um prazer, Senhor, ouvir a tua palavra, Deus. Que presente, Pai. Fala conosco, Senhor, nos ensine, Deus. Nos leve mais perto de ti a cada dia, Pai. Porque é um prazer, Senhor, é uma grande alegria, Deus, e nós não temos palavras para te agradecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo aconteça conforme a tua vontade e o teu querer. Desde já, Senhor, oramos agradecidos no nome poderoso, nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Pentateuco é o nome pelo qual é conhecida a coleção dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Este compêndio de livros com seus nomes, divisões e formação é identificado pelo seu significado em grego, Pentateuco. Então esse nome Pentateuco vem do grego, que traduz por 5 volumes ou rolos. Estes volumes ou rolos nada mais eram do que as vasilhas ou vasos supostos armazenadores onde nos tempos antigos se guardavam os papiros, evitando a deterioração dos documentos escritos do passado. Para os judeus, este conjunto chama-se Torá, em língua hebraica. Então, portanto, no hebraico, chama-se Torá, que passou a ser chamado de lei até hoje. Entretanto, o termo Torá inclui um sentido de orientar. Torá, o significado é orientar, guiar, dirigir, instruir, ensinar. A divisão destes livros em 5 facilita a nossa compreensão. Então, no grego chama-se Pentateuco e no hebraico Torá, que significa instrução, guiar, né? Nós vamos mergulhar, gente, nesses 5 livros, vamos falar um pouquinho de cada livro nessa matéria, para a gente se aprofundar e conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, entender em relação ao começo de tudo, em Gênesis, que é o princípio, né? Muitas coisas nós vamos entender quando estudamos Gênesis, estudamos o Pentateuco, nós vamos ter mais facilidade de conhecer, de entender mais a Bíblia na sua totalidade, inclusive Apocalipse, porque já em Gênesis você
sabe que já se fala de salvação, já se fala da redenção, já se fala da entrega de Jesus, que nasceria de uma mulher, né? No princípio já se fala do dízimo, no princípio o Senhor já vem anunciando tudo. Então, conhecendo Gênesis, conhecendo a palavra, a criação e esses 5 livros, nós vamos ter mais facilidade de entender todo o restante da palavra de Deus, que é riquíssimo, que é tremendo e que é maravilhosa, né? Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Gente, e Moisés, ele esteve por 40 anos, né, no palácio. Moisés, como diz em Atos 22, vamos ler Atos no capítulo 22. E porque também, um dos porquês, né, o Senhor ele permitiu que Moisés estivesse na casa de Faraó, até para ele ser instruído e aprender, porque Deus tinha esse mistério com ele, né, de escrever esses 5 livros que são fundamentais, importantíssimos para a nossa fé. Vou ler aqui Atos, vamos ler Atos 7, 22. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então ele foi instruído, né? Moisés ele ficou 40 anos no palácio, tendo as melhores aulas, aprendeu muito. Depois ele foi para o deserto e nada por acaso, né? Nada por acaso. Tudo que Moisés escreveu, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Deus, ele quer nos usar. Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a tua vida, mas o Senhor também quer um preparo. Muitas pessoas querem ser usadas. Muitas pessoas querem viver essa experiência desse grande mover do Espírito Santo na sua vida, mas é necessário um preparo, é necessário uma busca, é necessário conhecimento. Veja, apóstolo Paulo, poliglota, por isso ele foi para o mundo, ele pregou em várias línguas, o Senhor usou muito, mas antes ele tinha já um preparo, gostava de estudar, de aprender, né? Era curioso para aprender. Nós temos que ter curiosidade. Se queremos que o Senhor nos use, por exemplo, no louvor, eu acho rico que a pessoa se importe em estudar. Eu acho riquíssimo isso. O dom é muito precioso, é maravilhoso. Isso é a prioridade, né? Porque também a pessoa, se ela tem o dom, mas não estuda, se prejudica. Mas se ela tem o estudo, mas ela não tem o dom, também se prejudica. Então é importantíssimo que a gente some essas duas coisas, essa facilidade que Deus nos dá, que hoje temos de estudar e buscar no Senhor cada dia mais, porque a Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Justamente por isso o Senhor usou Moisés. Ele escreveu sobre o tabernáculo, conhecia muito também de construção. Então para ele muitas coisas foi muito mais fácil, porque ele tinha esse preparo, né? Ele tinha essa graça, ele gostava de estudar, se preparou. E aí Deus vai usar algo que você tem. Deus vai usar o seu preparo, o seu dom e aquilo que você busca estudar, conhecer. Certamente Deus vai usar. Então é importante que, se a gente ama a obra do Senhor, ou se você ama a sua profissão, não pode parar. A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre buscando aprender, porque aí o Senhor ele vai usar a nossa vida como usou a vida de Moisés. E como se confirma isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que ele escreveu a palavra de Deus nas 80 vezes que ele foi ao monte para escrever a palavra. Sim, eu vou explicar por que 80. Vamos abrir livro de Êxodo 32. Êxodo 32.
versículo 19. E aconteceu o quê? Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. Então ele tinha subido ao monte, ficou 40 dias lá para receber a palavra, e quando ele estava voltando e viu o povo adorando o bezerro de ouro, o que ele faz? Ele quebra as tábuas, ele joga fora a palavra. Isso é um perigo. Nada pode nos fazer jogar fora a palavra. E gente, não acontece só com Moisés, não. Muitas pessoas recebem a palavra de Deus e joga lá numa gavetinha, esquece a palavra, despreza a palavra, quebra a palavra. Ele perdeu. Ele ficou irado porque estavam lá adorando o bezerro de ouro, tinha toda a razão de estar. Mas uma coisa não justifica a outra. O erro de pessoas não vai justificar o meu erro. E eu vou pagar as consequências, né? Então, 40 dias ele ficou, quebrou. Aí, Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Então ele subiu, não 40 dias, 80, né? Porque quando a gente fica muito nervosinho, a gente faz as coisas 2 vezes. Já fica aí para nós a dica, a primeira liçãozinha. Então Moisés, ele não foi só 80 dias no monte, não. Muito antes, a vida toda, Deus já estava preparando ele. Deus já estava preparando. Você está esperando aí um grande mover de Deus, que Deus vai fazer algo muito grande através da tua vida? Já vai se preparando. Já vai se preparando, porque se ele prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. Confirmando que foi Moisés que escreveu, vamos ler Josué 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e tão prudentemente te conduzirás. Também João 5, livro de João, capítulo 5, Novo Testamento, João 5, depois vamos ler Marcos também, mas vamos já ler João. João capítulo 5, 46. João 5, 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Jesus aqui falando. Então, quando você tem alguma dúvida, e essa é uma questão que até hoje se discute, se foi Moisés, se não foi Moisés, Jesus falou: se vocês não acreditarem que o que ele escreveu de mim, então vocês não vão crer em mim. Porque Moisés escreveu, Jesus está falando. E quando ele estava caminhando, Lucas 24, no caminho de Emaús, 24, 23, vamos ver aqui. Caminho de Emaús, Lucas 24, que o Senhor fala assim, 24, versículo 25. E eles lhe diz: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Moisés escreveu o Pentateuco.
Mateus 8, versículo 4. Mateus 8. Vamos ver aqui, 8. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Moisés escreveu a respeito dessa oferta. Então Jesus disse, quando ele curou, ele disse, olha, então Jesus disse, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresente a oferta. Porque Moisés escreveu sobre isso. Quando você recebeu uma cura de lepra, oferte, leve uma oferta ao sacerdote. E Jesus fala a respeito disso, tremendo, né? Marcos 7. Marcos, capítulo 7, 10, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser os pai ou mãe deve ser punido com morte. Então, a palavra de Deus responde pela palavra de Deus, né? Qualquer dúvida que você tenha, não vá buscar em outro lugar. A Bíblia sempre vai responder pela Bíblia. Você sempre vai encontrar direção das suas dúvidas, dos seus questionamentos, que é natural que existam, e esse questionamento ele existe e vai continuar existindo. Muitas pessoas dizem que não foi Moisés, mas a Bíblia confirma que foi Moisés. Jesus falou sobre isso e tem muitos outros. Eu deixo na apostila outros versículos para você ler que confirma. Porém, gente, nós temos que amar a todos, né? As pessoas, elas têm suas dúvidas, ninguém é totalmente certo, nós erramos muito, falhamos muito. Por isso as respostas estão na palavra de Deus. E não é porque o meu irmão tem um outro pensamento, viu de uma outra forma, que a gente vai brigar por isso. Eu acho um horror, um absurdo, fora mesmo totalmente daquilo que o Senhor nos ensina. A gente tem que ter paz e a palavra vai nos instruir. A palavra vai nos ensinar o caminho que é certo, o caminho que a gente deve realmente andar, né? Realmente seguir conforme o querer e a vontade do nosso Deus, certo? Vamos aqui então continuar. Os livros na Bíblia hebraica recebem seus nomes de acordo com sua primeira palavra ou frase nele existente. No hebraico, que é a Torá, os livros na Bíblia hebraica recebem seus nomes de acordo com sua primeira palavra ou frase nele existente. Por exemplo, Bereshit. Bereshit é no princípio, que é o Gênesis. Tá certo? Então na Bíblia, no hebraico, é Bereshit. Bereshit significa no princípio, que é Gênesis capítulo 1, no princípio. Já a gente vai ler. Shemot, Êxodo, olha que diferente. Mas Êxodo é nomes. Shemot é o nome no hebraico do livro de Êxodo, na Torá. Por quê? Vamos abrir aqui. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Então, nomes, o segundo livro na Torá, tá? Vaikra, e ele chamou, Levítico, no hebraico, gente, no hebraico. Vamos ver primeiro por que é e ele chamou. E chamou o Senhor, capítulo 1 de Levítico. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. No deserto, próximo livro, no deserto, que é Números, capítulo 1. No deserto, Bandbar, no deserto. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto. Então ou o primeiro nome ou a primeira frase, no deserto, tá? Números, na Torá,
no deserto. Devarim, Devarim. Deuteronômio, Devarim. Você vai ver tudo na apostila, tá? Você vai acompanhar na apostila. Estas são as palavras. Devarim significa palavras, que é o nosso livro Deuteronômio. No hebraico, na Torá, Devarim. Então, por isso essa diferença. Porque eles pegam as primeiras frases ou palavra, que aí então fica sendo o nome desses 5 primeiros livros. E no grego é diferente, né? No hebraico é assim, dessa maneira. Nomes de Deus encontrado em Gênesis. Nomes de Deus encontrado em Gênesis. A palavra El é todo poderoso, né? Todas as vezes que você vê Samuel, Gabriel, Daniel, é o nome de Deus nesses nomes, tá? Samuel significa pedido de Deus, né? Então, El é Deus. Elohim, Deus. Gênesis 1, no princípio criou Deus, céus e a terra. Elohim. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Está em Gênesis 17, versículo 1. El Shaddai, quando diz Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai. El Elyon, Deus Altíssimo. El Elyon, Deus Altíssimo. Está em Gênesis 14, versículo 18. Adonai, Adonai Jeová. Gênesis 15, 2. Sempre que a gente ouve falar Jeová, a gente vai estar aprendendo também sobre a redenção. A gente vai falar isso mais pra frente. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. O Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Aí já está em Êxodo 17, 15, né? Jeová Nissi, que a gente vai falar, depois eu vou falar. Gênesis e Apocalipse, eu quero falar um pouquinho do que está em Gênesis e também em Apocalipse. A concordância daquilo que começou em Gênesis e como está findando em Apocalipse, né? A gente sabe que Gênesis é o princípio e Apocalipse é o último. A Gênesis é a introdução, Apocalipse é a conclusão. Tudo começou, tudo terminará. A gente tem que prestar muita atenção em Gênesis e entender depois muito profundamente Apocalipse. Tudo como começou, porque aí eu vou entender o porquê do fim, tá? Paraíso fechado, Gênesis foi fechado. Em Apocalipse foi aberto, glória a Deus. A Gênesis foi expulso. Em Apocalipse, restaurados, glória a Deus. Em Gênesis começa, Apocalipse termina. Satanás vitorioso em Gênesis, Jesus vitorioso em Apocalipse. Gênesis, árvore da vida, Gênesis 2, 9, fala da árvore da vida. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Árvore da vida, Apocalipse 22, versículo 2. Apocalipse 22, versículo 2. A gente está estudando, então não tem problema nenhum, né? A gente abrir a Bíblia é muito bom. Gênesis 22, 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O rio, que fala em Gênesis 2,
E também aqui que a gente já leu, né? Apocalipse 22:1 já fala do rio, ó. E mostrou-me o rio puro. Esse rio, Gênesis 2:10. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. Deus andava no jardim em Gênesis. Deus morando com os homens em Apocalipse. Deus preparou tudo, porque em Gênesis se perdeu a intimidade com Deus. Deus andava com o homem, mas em Apocalipse Deus preparou lugar para morar com o homem. Que lindo! Gênesis 3, né? Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E Apocalipse 21:3. Vamos ler Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluias, glórias. Tudo começa em Gênesis. Deus começa a restaurar, sabe, o que o inimigo quis destruir. O nosso Deus sempre já com seus planos de redenção para trazer salvação para as nossas vidas. A Bíblia toda, gente, a Bíblia toda você vai perceber Deus correndo atrás do homem. A Bíblia toda você vai perceber Deus querendo restaurar a aliança com o homem. Deus não suporta a ideia de não estar com você. Tudo que Deus fez foi para estar conosco, para morar conosco, para dar uma eternidade a nós. Então é muito maravilhoso esse Deus lindo. Enquanto muitos correm atrás da bênção, Deus está correndo, o Espírito Santo correndo atrás do homem para que haja salvação, para que haja transformação, para habitar com Ele na eternidade. Isso é demais. Gênesis, maldição sobre a terra. Gênesis 3:17. Gênesis capítulo 3:17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Sem maldição. Gênesis 22:3. Sem maldição. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nunca mais. Apocalipse 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Senhor, como tu és tremendo, Senhor. Como tu és tremendo. Gênesis 3:22. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Apocalipse 22:14. Apocalipse 22. Apocalipse 22:14.
Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluias! Gênesis não podia. Apocalipse para todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Olha, eu vou ler de novo. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É o teu direito, quando lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aquilo que nos foi tirado, o Senhor vai nos restituir. Louvado seja, Senhor, o teu santo e poderoso nome, para todo sempre. A Ele seja toda a glória, a Ele seja todo louvor, toda a majestade. O nosso Deus, Ele vive, Ele é real, Ele é o Senhor. Vamos voltar lá para Gênesis. Em Gênesis nós vamos começar falando sobre a criação, a queda e suas consequências, o dilúvio e a Torre de Babel. Nós vamos falar sobre isso, começar falando sobre isso, tá? Criação, Gênesis capítulo 1, ok? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e a terra. Então, os céus foi criado pelo Senhor também. Vamos falar um pouquinho disso? Os céus também foi criado pelo Senhor. Céu, Ele criou o trono de Deus. Céu tinha já adoração, perfeição, um exército de anjos criado pelo Senhor, certo? No princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então o Senhor, Ele criou um exército de anjos, um céu lindo, trono, adoração perfeita, tudo maravilhoso. Como Criador, gente, Deus estava realizado. Mas o Senhor queria se realizar como Pai. Por isso Ele cria a terra. Porque aqui Ele era Criador. Ele criou os céus, anjos que o adoravam, o trono que para Ele, exércitos de anjos, querubins, a mais perfeita adoração. Então, lindo, maravilhoso. Mas o coração de Deus, o Senhor, Ele queria ser Pai. Ele queria ser Pai, e aí o Senhor vem e cria a terra, né? Ele criou os céus e a terra. Eu vou falar sobre isso no decorrer das nossas aulas. E a terra era sem forma e vazia. Terra era sem forma e vazia, né? Ezequiel 28 fala de Satanás, que foi um anjo que era Lúcifer, né? Um anjo de luz que o Senhor criou. Tá? O Senhor tinha criado, gente, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Ele já tinha criado céus e terra. E aí Lúcifer cai porque ele quis ser igual a Jesus, ele quis ser igual ao maior, né? Ele quis o seu trono, vamos ler, Isaías 14, eu gosto de mostrar na palavra, para não... Isaías 14, vamos ler. Esse não está na apostila, mas o Senhor entregou aqui, vamos ler. Isaías 14. O que aconteceu com o coração de Satanás, que era um anjo de luz, né? Vamos ver aqui. Versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Soberba com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderam e os bichos te cobrirão.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele caiu. Não precisou querer ser mais, só querer ser igual jamais, nunca. Então aí toda queda começa com a vaidade, gente. Essa é a pior, Satanás é uma das piores armas que ele lança, porque isso existiu com ele. Ele quis subir, ele quis ser semelhante. Se Deus tem um trono, também vou ter um trono e vou ser igual a ele. Então aí ele caiu. E sempre que é soberba, encontra em nosso coração um pouquinho que está repreendido em nome do Senhor Jesus. Deus nos guarde, nos lave com seu sangue poderoso. O homem cai. É queda, soberba precede a queda. Foi o que aconteceu, a ruína do diabo. Ele quis a perfeição, que só existe em Deus. Só Deus é perfeito, só Deus é maravilhoso, só Deus é todo poderoso. Então o Senhor, ele criou os céus e a terra. E se crê que quando Satanás caiu com seus anjos, aí a gente vai ler em Gênesis também no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, né? Mas interessante é que Isaías também vem dizer para nós, Isaías 45, Isaías 45, eu tenho que ir devagar, né? Que já reclamaram para mim que eu tô, vai devagar, tem que ir devagar. Isaías 45, não tem problema, né? Se não der nessa aula, a gente põe na outra, tem que aprender a ir mais devagar. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor que te criou, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e ele a estabeleceu, não a criou vazia. Presta atenção, a terra era sem forma e vazia. Isaías 45, 18 diz que Deus não a criou vazia. Isso já foi destruição do inimigo, Vamos ler de novo? Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não a criou vazia. No princípio criou. Esse criou aqui, o criou no hebraico do nada. Deus criou do nada, porque ninguém cria alguma coisa do nada, somente Deus pode fazer isso. Por isso, quando não tem nada na sua vida, pode acreditar e orar que Deus, ele chama a existência aquilo que não existe como se já fosse. Porém, nós não podemos, né? Mas o Senhor, ele cria do nada. Então Deus criou tudo do nada. Aí o versículo 2, que a gente não sabe quanto tempo depois, porque o tempo de Deus é eterno, né? O nosso tempo não, mas o Senhor, o tempo dele é eterno, certo? Deus não tem problema com o tempo. E aí vem o versículo 2 dizer que a terra era sem forma e vazia. Mas Isaías, o profeta Isaías 45, 18 que a gente leu, diz que a terra não era vazia. Então a gente crê que na queda de Satanás ele já destruiu. E aí vem o nosso Deus e começa uma restauração para a minha vida e para a tua vida. E eu creio que o Senhor vai falar muito ao nosso coração e é profético, que venha uma restauração. Eu quero profetizar que aquilo que está vazio na sua vida, que aquilo que está um buraco na sua vida, em nome do Senhor Jesus, te prepara, porque o Senhor vai trazer a existência. Ele vai criar daquilo que não existe nada, que está vazio, que está quebrado, Ele vai fazer, Ele vai operar.
Fique conectado. Deus tem muito a falar conosco. Que Jesus te abençoe poderosamente, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus te ama e eu também. Até a próxima aula, gente. A paz. Tchau, tchau.